Bom dia, estamos iniciando mais uma videoaula, dessa vez aula da segunda semana, certo? Aula 1 da segunda semana. O tema durante a semana será igualdade. Essa é uma atividade do Simplifica, disponível para os 4 anos. Então, sente-se nas suas cadeiras, peguem seus materiais, incluindo seu diário de bordo, que a aula já vai começar. Antes de iniciar nossa aula, dê uma paradinha nesse vídeo para que vocês possam acompanhar os selos que trabalharemos ao longo dessas e das demais aulas. Esses selos já foram mostrados anteriormente, na semana passada, mas quem quiser dar uma relembrada, pause o vídeo aqui agora para que consiga visualizá-los melhor, incluindo a explicação breve sobre eles, tá bem? Vamos seguindo. No dia de hoje, dia 1 da segunda semana, nós trabalharemos com uma experiência de português, língua portuguesa, e depois uma experiência de geografia. Quem está vendo isso pelo YouTube, o vídeo vai estar completo, sem fragmentação, mas quem está vendo pelo WhatsApp, esse vídeo estará disponível em 2 partes. A primeira, relativa a português, tá certo? Para que depois da correção das atividades, vocês possam ir para a segunda atividade, que é geografia. Tá bom? Então vamos lá. Na atividade de hoje de língua portuguesa, nós temos o tema Uma Outra Arrumação do Mundo. Quem desenvolveu essas atividades foram as professoras Carolina França e Luciana Carvalho, além da professora Lucilene Ribeiro. Um momento seu, um sentimento seu. Cada sentimento traz uma sensação diferente e pode ser representado por cores. Para começar muito bem a semana, pegue uma folha ou utilize seu diário de bordo. Desenhe 6 lápis. Embaixo de cada um deles, escreva as palavras que estão ao lado. Escolha cores para representar cada sentimento e pinte os lápis com as cores correspondentes. Então nós temos aqui o lápis representando ser amado, o lápis representando ser feliz, medo, raiva, triste e calmo. Vocês vão aqui fazer essa atividade offline, certo? Desenhando esses lápis e pintando cada um com a cor correspondente ao sentimento. Lembrando, o registro vai se dar no diário de bordo, ok? Vamos seguindo. Se por acaso vocês estiverem fazendo a atividade e ficar um pouco rápido demais, vocês pausam o vídeo, fazem a atividade daquele momento, depois retomam o vídeo, tá bom? Vamos seguindo. Existem índios no Brasil de hoje? O que vocês acham? Será que existem índios no Brasil de hoje? Pesquise para conhecer um pouquinho mais a existência, tá certo? Se existem ou não esses índios, vocês devem pesquisar na internet aí, tá bom? Vamos lá. Índio é uma palavra que esconde uma imensidão de vivências e experiências de povos diversos no Brasil. Ou seja, quando falamos de índios, não nos referimos a um grupo único, tá certo? Mas sim várias e várias etnias, vários grupos culturais diferentes, tá certo? Você sabe o que é ser índio? O índio pode morar na cidade? O índio pode usar roupas, ter celular, dirigir um carro? O que vocês acham? Será que eles podem tudo isso? Anotem aí no seu diário de bordo, tá certo? Essas questões, coloquem suas opiniões antes de seguirmos para o próximo slide, tá bom? Dê uma pausazinha para poder escrever isso no seu diário de bordo. Agora, conheça Christian Warium, um indígena da etnia Chavante, que mora na cidade. Ele é youtuber, usa várias tecnologias com smartphone e redes sociais. Anote em seu diário de bordo o que você pensa sobre isso. Então, vejam esse videozinho, tá certo? Depois anote seu diário de bordo o que vocês pensam sobre esse outro tipo de indígena, certo? Além daquele que a gente conheceu lá no passado, que vivia nas matas, tá bom? Registre aí no seu diário de bordo. Conheça agora Daniel Mundurucum. Nasceu em Belém do Pará, passou a infância entre a cidade e a aldeia onde nasceu seu pai. Estudou e se tornou professor. Foi dando aulas que se descobriu contador de histórias. Já escreveu mais de 40 livros, formou-se em filosofia e é licenciando em História, Psicologia e é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, a USP. Muitos dos seus livros receberam prêmios nacionais e internacionais. Então aqui, quem quiser acompanhar, tem aqui embaixo o blog dele, tá certo? Para que vocês possam conhecer várias das obras que ele disponibiliza, tá certo? Para nós, todos fazemos parte da mesma teia da vida e ninguém é melhor ou pior. Somos todos importantes para manter o equilíbrio
do universo. Essa é uma citação, certo, de Daniel Munduruku. Quem quiser aqui conhecer um pouquinho mais sobre ele, só clicar nesse celularzinho aqui que vai ser enviado para um vídeo onde ele vai falar um pouquinho sobre ele, tá certo? Então atenda aí o telefone para falar com o Daniel. Para ser índio, não precisa morar na mata? Então, quem é índio hoje no Brasil? Hoje em dia tem índio morando na aldeia e na cidade, tem índio na escola e na faculdade, tem índio estudante e professor, tem índio advogado e doutor. Ser índio é mais uma questão de identidade do que do lugar de nascimento. O índio é aquele que, mesmo fora da aldeia, consegue preservar sua cultura, sua forma de entender e arrumar o mundo. Então, independente do local onde ele esteja, certo? Os povos indígenas, independente do local onde eles estejam, a identidade, como o fato de eles se reconhecerem como indígena, como guardiões da sua cultura, da cultura do seu povo, certo? É o que realmente importa, tá bom? Vamos lá. Uma outra forma de arrumar o mundo. Prepare-se. Na experiência de hoje você vai conhecer uma outra forma de arrumar o mundo. Os povos indígenas contam as suas histórias em formas de lendas. Nessas lendas, os animais e as plantas também falam. Sabe por quê? Porque para as comunidades indígenas, todos os seres vivos participam da mesma teia de vida e todas as vidas têm o mesmo valor. E isso se chama igualdade. Quer dizer, que independente se você é um ser humano ou um animal, tá certo? Para as comunidades indígenas, o fato de você ser um ser vivo significa que você deve ter os mesmos direitos e um tratamento igual, ou seja, respeito, tá certo? Vamos lá aqui. Lendo esse balãozinho aqui sobre a questão da lenda. A palavra lenda vem do latim e significa o que deve ser lido. São conceitos de tradição oral passados de geração em geração e justifica a existência de alguma coisa, como animais, plantas, a organização da sociedade e o próprio tempo, certo? Com relação a essa questão do gênero lenda, um detalhe importante. A lenda ela é um tipo de texto narrativo, assim como os contos de fada, as fábulas, tá bom? A diferença entre a lenda e esses outros dois gêneros textuais se deve ao fato de que a lenda ela surge de alguma coisa que realmente aconteceu no passado, tá certo? Um fato real, mas que devido à crença e à própria questão do tempo em que essas histórias estão sendo contadas através principalmente da forma oral, elas vão se modificando e vão se acrescentando algumas coisinhas a mais nela, tá certo? Para deixar ela cada vez mais interessante. Quer saber como os cachorros pediram a fala? Convido você a ler em voz alta uma lenda. Caso tenha alguém por perto, leia para essa pessoa. Capriche na entonação e fique atento aos sinais de pontuação. Então, agora vai ser um momento para ler uma lenda, tá certo? Eu vou disponibilizar aqui as imagens desse textozinho. Vocês fazem a leitura em voz alta aí para alguém que esteja próximo de vocês e depois volta aqui no vídeo para poder acompanhá-la, tá certo? Antigamente, os cachorros falavam como gente, porém, um dia, depois de levarem um susto, nunca mais falaram. Isso aconteceu quando um homem que tinha 2 cachorros maltratou-os. Os cachorros e o dono deles iam sempre caçar juntos. Para todo lado que ele fosse, os cachorros o seguiam e o aconselhavam sobre o jeito de caçar e pegar os bichos do mato. Os cachorros corriam atrás da caça e entravam nos buracos dos paus onde moram cotias, mucurás e tatus. Assim o dono sempre conseguia apanhar a caça. Quem trabalhava mais eram os cachorros, mas quem comia descansado era o dono. E os cachorros, coitados, depois de correrem muito pelo mato atrás dos bichos, apesar de cansados, só recebiam ossos e um caldo ralo de seu dono. Certo dia, o dono dos cachorros quis sair para caçar, mas os cachorros recusaram-se a acompanhá-lo, pois estavam muito decepcionados. Porém, o dono bateu neles e ordenou que os seguissem. Não tiveram outra saída senão obedecer. Já na mata, estavam completamente apáticos. Um dos cachorros tentou fazer alguma coisa, mas ficou somente na tentativa. Outro nem se mexeu, ficou deitado observando saúba e carieiros, que carregavam folhas de maniçoba para o reino dos insetos. Elas fazem isso sem ninguém mandar e comem tanto quanto os outros, pensou. Eu estou certo, não pode ser assim. Bem que merecíamos mais respeito e consideração do nosso dono. O dono, vendo aquela situação, ficou preocupado e disse: o que será que está acontecendo com esses cachorros? Vou já descobrir. À tardinha,
Os três tomaram o caminho de casa sem nenhuma caça. Os cachorros vieram atrás, mas não disseram nada ao dono. O dono apressou o passo, chegou bem antes, escondeu-se atrás de uma caçola de trepadeiras que descia de uma árvore de carapanã-uá e ficou prestando atenção na conversa dos cachorros. Por que você não quis caçar hoje? Porque quando pegamos muita caça, nosso dono não nos dá nada para comer. Ele pensa que não temos sentimento. Nunca mais vou ajudá-lo a caçar. Havia muita comida, mas dormíamos com fome. E você? Por que não quis caçar? Quem quiser saber um pouquinho mais da história, como é que ela continua, pesquisa aí no livro Sagrado do Povo Sataré, tá certo? E agora algumas palavrinhas interessantes que talvez seja fora do nosso horizonte, que a gente não conhece. Vamos ver aqui. Mucurás é um gambá amazônico. Casola é o esconderijo, lugar coberto com trepadeiras e capins. Carapanã-ubá é uma árvore de mosquito de grande porte. E saúba é sinônimo de saúva, nome de uma mesma família de formigas. Se por acaso você encontrar aí alguma outra palavrinha que você desconhecia, certo? Anote aí no seu diário de bordo e pesquise também para você conhecer cada vez mais. Tá? E agora é o momento para a gente explorar esse texto que a gente acabou de ler. Vamos lá. Pegue o seu diário de bordo para registrar suas descobertas e chame um adulto para conversar sobre elas. Quem narra a história? Quando e onde a história acontece? Quem são os personagens principais? Qual é o conflito inicial da história? Como o conflito foi resolvido? O que você achou dessa história? Você gostaria que os animais falassem? Você tem um animal de estimação? Se sim, qual seria ele? Os povos indígenas tratam todos os seres vivos como iguais? O que você pensa sobre isso? E em nossa sociedade existe igualdade entre todos os seres vivos? Responda aí no seu diário de bordo, tá certo? Se ficar com alguma dúvida, volte ao texto para poder acompanhá-lo, tá bom? Na experiência de hoje, o que é que nós aprendemos? Compreendemos que as lendas indígenas fazem parte da cultura oral e justificam a existência dos seres. Aprendemos que ler em voz alta ajuda a compartilhar a cultura. Refletimos como a cultura indígena arruma o mundo de uma forma igualitária. E aqui, ó, para saber mais, certo? Vocês podem ver esses dois vídeos. Quem são os indígenas, os índios do Brasil, e o vídeo Lenda do Curupira. Bom, por hoje é só na aula de português, certo? Na experiência de português. Nos vemos daqui a pouquinho na experiência de geografia. Vamos continuar agora com a segunda experiência do dia, que é a experiência de geografia. Quem já finalizou a experiência de português, já fizemos a correção, agora vamos seguir com a segunda parte do dia de hoje, tá bem? Vamos lá. Na experiência de hoje de geografia, vamos trabalhar com o tema muitos tipos de mapas para entender um país igual. Hoje a gente vai trabalhar com vários mapas diferentes e inclusive a gente vai fazer um mapa, tá certo? Base no mapa do Brasil, na atividade final de geografia, tá certo? Quem desenvolveu essa atividade foi a professora Carolina França, juntamente com Luciana Carvalho e a professora Lucilene Ribeiro. Em qual estado do Brasil você mora? Você sabe qual é o estado em que você mora? Desenhe um mapa do Brasil em seu diário de bordo e pinte o estado onde você vive. Aqui nós temos o nosso país, certo? O mapa do nosso país, com representação. E você vai localizar aqui onde é que fica o seu estado, vai pintar ele, tá certo? E vai colocar ali o nome dele. Lembrando, o registro se dá no diário de bordo, beleza? Façam aí. Enquanto vocês vão fazendo, vocês dão uma pausa no vídeo. O mapa ao lado mostra os tipos de vegetação do Brasil. Nós temos aqui, ó, outro mapazinho, certo? Esse aqui é um mapa já voltado para a parte da vegetação do nosso país. Temos aqui algumas informações com relação a tipos de vegetação e uma legendazinha, vocês podem ver aí depois, tá certo? Com as florestas que estão disponíveis, tá bom? Mais detalhadozinho aqui com relação a esse tipo de vegetação. Vamos ver aqui o mapa, quais são as vegetações que tem com mais predominância. Temos aqui, ó, lá no norte, a floresta amazônica. Temos aqui também, ó, a mata dos cocais.
temos a caatinga, que é um tipo de vegetação mais seca. Ao litoral aqui, ó, no litoral, nós temos a Mata Atlântica. No centro-oeste do país, nós vamos ter o Cerrado. Também temos aqui o Pantanal, tá certo? Lá embaixo, no sudoeste, nós vamos ter a Mata das Araucárias. E lá no sul, nós vamos ter o Pampa, certo? Os Pampas. Vamos ver o que está sendo pedido aqui para registrar no nosso diário, tá bom? Quais tipos de vegetação existem no estado em que você mora? Você vai verificar aqui onde é que está o meu estado e vai procurar quais são as vegetações ou qual é a vegetação que existe nesse local, certo? No estado em que você mora, beleza? Relembrando, registre em seu diário de bordo, tá bom? Enquanto vocês procuram aí, pausem o vídeo para poder ir seguindo. Você percebeu que existem vários tipos de mapas? Este aqui ao lado mostra a população indígena em nosso país. Anote em seu diário de bordo a quantidade de indígenas que vivem em seu estado. Nós temos aqui outro mapa, esse aqui já é o terceiro mapa, certo? Voltado agora para a distribuição da população indígena no Brasil. Municípios com maior quantidade de indígenas, estão mostrados aqui, ó. Que nós temos aqui São Gabriel da Cachoeira, com 29.017 indígenas, e nós temos São Paulo de Oliveira, que é esse aqui, ó, no Amazonas, com 14.947. E por último aqui nós temos também Tambatinga, com 14.655, tá certo? Isso aqui são as 3 cidades com maior quantidade de indígenas, tá bom? Vamos lá, quantidade de indígenas por unidade federativa. Unidade federativa, pessoal, são, no caso, os estados e, é claro, o Distrito Federal também se inclui aqui, tá bom? Vamos ver aqui, pelas cores, vamos ter quantitativos diferentes de população indígena, tá certo? Vamos lá. Os que estão em amarelo tem aí mais de 2.000 pessoas até 10.000. Os que estão de laranja tem entre 10.000 a 20.000. Os que estão ali de roxo tem entre 20.000, mais de 20.000 a 40.000. Os que estão de azul tem mais de 40.000 até 80.000. E os que estão de verde no mapa tem ali mais de 80.000 pessoas, certo? Lembrando, isso aqui são as populações indígenas do nosso país. Em cada estado tem um quantitativo, tá certo? Esse mapa está disponibilizado pelo IBGE Educa. Vocês podem pesquisar também para poder ampliar, ok? Vamos seguindo. Pausem o vídeo sempre que vocês acharem necessário para poder registrar no diário. Agora nós temos mais um mapa, que esse aqui é o mapa com relação às crianças que estão fora da escola. Já esse mapa é um mapa bem triste. Ele mostra a quantidade de crianças que estão fora da escola. Quanto mais claro for o tom de azul, maior é o número de crianças que está fora da escola. Anote em seu diário de bordo quais são os estados que têm mais crianças sem estudar. Então vamos ver aqui esse mapa, o que tem na legenda. Mapa das unidades federativas do Brasil por porcentagem de pessoas que não frequentavam a escola na população de 7 a 14 anos de idade em 2010. Então, quanto mais escuro, é aqui a questão de locais que têm menos pessoas fora da escola, e aqueles que estão mais claros são também os estados com mais pessoas fora da escola. Tá certo? Observem aqui. E aí no seu diário de bordo vocês vão anotar qual é o nome dos estados que tem aqui mais alunos, mais crianças sem poder estudar fora da escola. Beleza? Dê uma pausa no vídeo para poder continuar. Para como os mapas nos transmitem inúmeras informações que podem ser sobre a divisão territorial, os tipos de ação, a distribuição da população, a quantidade de crianças que não têm acesso à escola, dentre outros. Caso tenha internet, estoure um balão e veja agora a sua localização no Google Maps. Aqui no PDF não está aparecendo os balãozinhos, mas se você clicar aqui nele, você vai conseguir ir lá para o site, certo? Do Google Maps, que vai estar disponível a sua localização através do GPS, ok? Então dê uma olhadinha, cliquem aqui para vocês poderem ver, se você tiver disponibilidade de acesso na internet. Pronto, e agora é o momento para a gente construir o nosso mapa, vamos ver? Hoje você descobriu que os mapas podem apresentar várias informações sobre o nosso país. Que tal criar um mapa diferente do Brasil?
desafio você a fazer um mapa das brincadeiras de criança que existem no Brasil. Desenhe um mapa em seu diário de bordo. Isso vai você vai fazer novamente o mapa do Brasil. E ali você vai registrar as brincadeiras. Comece pelo seu estado, do que você e seus amigos mais gostam de brincar. Depois, pergunte aos adultos que estão perto de você de qual estado eles vieram e quais eram as brincadeiras de infância. Se eles são do mesmo estado que você, quais eram as brincadeiras na época deles? Registre lá no seu diário também, tá certo? Referente à parte, se for do mesmo estado, você registra lá referente ao estado de vocês. Vá registrando tudo em seu mapa das brincadeiras do Brasil. Toda vez que encontrar alguém de outro estado, pergunte e registre as novas informações em seu mapa. Caso você não conheça ninguém que seja de outro estado, você também pode pesquisar pela internet, tá certo? Para poder conhecer essas brincadeiras de outros locais. Na experiência de hoje, o que é que nós aprendemos? Observamos diferentes tipos de mapas, tá bom? Nós descobrimos que os mapas apresentam sobre o nosso país. Fizemos um mapa das brincadeiras do Brasil. E aqui, ó, para saber mais, nós temos aqui 2 leiturazinhas e um vídeo. Nós temos a leitura Brincadeiras Tradicionais de vários estados e Mapa do Brincar, além do vídeo Território do Brincar. Vocês podem pesquisar isso aqui, tá certo? Para auxiliar vocês nesse aprendizado. E também, é claro, na construção do mapa das brincadeiras também, beleza? Pronto, e agora chegamos no finalzinho da nossa atividade do dia, que é o momento de bem-estar. Vamos trabalhar com a brincadeira quente e frio. Quem escolheu essa brincadeira foi a professora Anança Campos. Vamos ver? Já brincou de estar quente e estar frio? Chame as pessoas que moram com você para se divertirem. Escolha um objeto para ser escondido. Coloque uma venda na pessoa que vai procurar o objeto. Use os comandos de voz para auxiliar as pessoas a perceberem se estão ou não se aproximando do objeto. Por exemplo, está quente, está frio. Tá bom? Vocês também podem utilizar algumas variações. Por exemplo, está escaldando. Quanto mais quente você vai, aumentando também o grau. Tá certo? Use outros comandos para orientá-los no espaço, como esquerda, direita, em frente, atrás. Isso aí, no caso, para evitar de alguém que está brincando com você vendado acabe batendo em algum objeto, em algum obstáculo. Então você aí vai servir como os olhos dessa pessoa. Você vai orientar ela nessa questão, beleza? Pronto. Por hoje é só, tá bom? Quem está vendo isso aqui pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei e, é claro, se possível, comentar o que vocês acharam do vídeo de hoje. Se gostaram, o que não gostaram, tá certo? Lembrando, comentem com respeito, tá certo? Um abraço forte e se cuidem. Até a próxima aula. Tchau!